PSC Jovem realiza aqui em Teresina um seminário. Quem traz os detalhes agora é a presidente nacional do PSC Jovem, Jéssica Ohana. Seja bem-vinda, bom dia para você. Obrigada, bom dia. Bom, seria um seminário o quê? De trocas de ideias, de formação política exatamente, fortalecimento do PSC Jovem? Então, nesse primeiro momento a gente está pensando um seminário de formação política para que a gente fomente a participação da juventude, entende os principais gargalos da política pública de juventude aqui no estado do Piauí, para que a juventude do PSC pense propostas, ideias, sugestões para os nossos governantes em 2020, né? Acho que esse é o nosso principal foco. E o que acredito que você deve estar chegando agora, inclusive conhecendo aqui a situação agora e deve ficar mais por dentro após a realização desse seminário. Mas no Piauí a gente tem assim alguns gargalos sim, o jovem enfrenta algumas dificuldades. Já foi passada alguma coisa para você? Você já tem em mente o que poderia ser feito? Não só ano que vem, que tem eleições municipais, não só 2020, que tem eleições gerais, enfim. Aqui no estado do Piauí, como em todo o Brasil, a juventude tem sido fundamental, né? No processo de eleição, no processo tem sido decisiva na participação política, tem feito a diferença. Só que a gente percebe que o clima de ódio no país ele é imenso, né? É uma turma lulista, é uma turma bolsonarista. A juventude do PSC ela quer ser uma juventude propositiva. Aqui no estado do Piauí a gente tem problemas com a juventude. Mais de 30% dos jovens aqui no estado não estudam e nem trabalham. Então a gente quer pensar projetos que visem desenvolvimento social, desenvolvimento de trabalho, renda, fomentar a vinda de empresas para que a gente gere primeiro emprego para esses jovens. Eu acho que esse é o principal gargalo das políticas públicas aqui no estado do Piauí. Quando vocês pensam no público jovem, é de que idade até qual idade? Eu pergunto porque você tocou num ponto importante. Quem nunca trabalhou, quem ainda não conseguiu seu primeiro emprego, aqui no estado tem dificuldade. Sim. Porque se cobra, eu acredito que não é só aqui, mas se cobra a experiência. Mas como tem a experiência se não tem a oportunidade? Certo. Aqui no estado, o estado do Piauí é um dos maiores do Brasil que tem esse gargalo. A cada 4 jovens, 1 não estuda e nem trabalha. Então a gente precisa, junto ao governo do estado, fomentar a vinda de empresas, fomentar investimentos e fazer com que essas empresas tenham algum tipo de incentivo para atrair e abraçar esse jovem que vai inserir no mercado de trabalho, né? Esse jovem, esse público é o quê? De 16 de 15 até a 29 anos. Pela ONU, é jovem de 15 a 29 anos. Inclusive, de 15, eu acredito que até, se bem que tem muita gente aí que está com 50 e não deixa de estudar, mas essa é uma idade, uma faixa etária de idade que tem que estar na escola e muitos precisam trabalhar também. Hoje, pelo Estatuto da Juventude, né, que é a lei de garantia de direitos para a juventude, é o jovem de 15 a 29 anos. Então, independente de que existam estudantes com outras faixas etárias, hoje está abraçado por essa lei as pessoas que vivem nesse segmento, 15 a 29 anos. Somos 54 milhões de jovens no Brasil. Então, na pirâmide etária, nós somos um público, um segmento que faz realmente a diferença na economia do país, né? Então, eu acho que é um segmento que precisa ter um olhar e um cuidado especial. E os jovens de hoje, eu acredito que diferente das gerações passadas, 14, 15 anos já sabem o que querem. E a gente tem observado uma crescente nos jovens envolvidos com a política. Eu acredito que não pelo fato de ver como uma profissão, como infelizmente alguns políticos ainda veem, mas pelo fato de estar envolvido, de querer buscar soluções, melhorias, ter informações até para poder cobrar também. Acho que o nosso principal desafio hoje a gente percebe que o jovem está mais crítico, mas ele não entende a importância da participação dele na política e a diferença que ele pode fazer se ele participar em seu bairro, discutindo, ouvindo as outras juventudes, se candidatando, por que não, ocupar espaço de poder real, onde ele possa apresentar projetos de leis, onde ele possa pautar com prefeitos, com os deputados, o que de fato vai transformar a vida daquele jovem. A gente vê uma juventude hoje atuando bastante em rede social. Demais. Batendo no governo, mas a gente sabe que a gente precisa ir além disso, né? A gente precisa ser mais propositivo, a gente precisa se candidatar, a gente precisa estar ao lado de políticos, fomentando cada vez mais ideias e sugestões para que a gente consiga avançar. E eu acho que a juventude do PSC vem com essa ideia.
Você é do Rio de Janeiro, eu acredito Sim. que até por conta dos seminários, você já deve ter percorrido alguns estados. E por onde você passou, é crescente realmente a participação do jovem hoje na política? Sim, bastante. Eu acho que, claro, o desafio ele é enorme. A gente precisa ainda entender e convencer esse jovem da importância da participação dele. Além disso, ainda existe um bloqueio muito grande, né? As gerações mais velhas têm um preconceito geracional com essa juventude que vem chegando, mas eu acho que a gente tem conseguido avançar. Esse seminário que a gente está fazendo aqui no estado do Piauí, ele tem como um objetivo identificar as 20 bandeiras principais da juventude. A gente tem feito em cada estado dessa maneira. Então, cada estado elenca suas 20 principais bandeiras. Essas bandeiras saem de um diálogo com todas as juventudes partidárias participam, juventudes de movimentos sociais. E, no final de tudo, a gente vai compilar todos esses documentos que saíram de cada estado do Brasil. Vamos tirar as 20 propostas nacionais da juventude do partido e cada prefeito do PSC terá que se comprometer com as bandeiras de juventude. Então, acho que isso também é importante. A gente vai apoiar nossos candidatos. Aqui em Teresina, a gente vai apoiar como prefeito Dr. Walter Alencar, que vai ser um candidato que tem um comprometimento, tem uma sensibilidade com a pauta de juventude. Acredito que ele será o nosso prefeito. Se Deus quiser, será, né? Em todo o Brasil, a gente vai fazer com que os nossos candidatos das capitais e dos interiores se comprometam com essas 20 propostas e com a agenda desses jovens. Já que a gente está falando de ações públicas, de políticas voltadas para os jovens, aqui no Piauí a gente tem uma quantidade, vou dizer grande, mas razoável de projetos sociais, voltados não só para os jovens, mas para as crianças e adolescentes também. E às vezes esses projetos, por exemplo, como o judô, escolinha de futebol e tantos outros, às vezes até deixam de funcionar por conta da verba, da falta da verba, do patrocínio, do incentivo que é necessário. Mas o resultado desses projetos é imenso. Sim. Na vida pessoal da criança, do adolescente, do jovem, dentro de casa, na escola e por onde ele passa. Vocês também defendem essa causa? Sim, sem dúvidas. A gente enxerga o esporte como um instrumento de transformação social, mas a gente também entende que o esporte não é a solução apenas para o problema da juventude, porque a juventude ela quer se emancipar, ela muitas das vezes é a provedora da família. Então, não adianta ele fazer um esporte, chegar em casa e não ter o que comer. Qual é, então, a solução para aquele adolescente, para aquele jovem que talvez nem estuda ou vai para a escola quando quer, não trabalha, fica a maior parte do dia na rua? Inclusive, aqui no estado, a evasão escolar ela é imensa, justamente porque esse jovem, muitas das vezes, precisa trabalhar porque ele é a renda da família. Então, acho que a solução, sim, é o Estado se fazer presente. Aqui no Estado, a gente tem poucas políticas públicas para a juventude, poucas políticas públicas que olhem com o olhar que a juventude merece. A gente precisa garantir que essa juventude tenha acesso a direitos como esporte, lazer, educação, acesso à cultura, mas que também tenha acesso a trabalho e a sua renda para que ela seja emancipada e consiga, assim, também fomentar a sua vida familiar e fomentar e movimentar a economia do Estado. E o que fazer para, pelo menos, tentar reduzir aos poucos essa divisão que você citou logo no começo da nossa conversa? O país está dividido, não é? Direita, esquerda, enfim, o que fazer? Porque os jovens estão bastante envolvidos, ou em um lado ou de outro. Formação política. A gente vê que a juventude, muitas das vezes, é utilizada pela imprensa e também pelos partidos políticos para entrar como se fosse numa guerra. E uma guerra que não ajuda ninguém. Então, acho que a grande solução é formar a juventude, dar conteúdo para a juventude, dando conteúdo, fazer com que ela participe e seja propositiva. Esse clima de ódio não faz com que o país avance. O que faz com que o país avance é a participação, são as novas ideias, a ideia de mudança e ideia de política pública. Então, a gente não quer que a juventude seja só atuante em rede social, batendo no Bolsonaro, ou batendo no governador, batendo no prefeito, não.
A gente quer que a nossa juventude sente com o prefeito e leve suas ideias aos deputados, fomente leis que garantam marcos legais que, de fato, façam com que exista avanços. E aí eu sou obrigada a concordar com você, porque eu não sou partidário. O meu partido em vez de criticar, sugere. Dá uma opinião, aponta o que pode ser feito, enfim, talvez não seja isso que vai melhorar, ou a sua sugestão talvez não seja acatada, mas é melhor do que criticar. E eu confesso que eu nunca imaginei que nós passássemos pela fase que nós estamos passando hoje, por essa divisão, que na verdade começou bem recente na última campanha eleitoral, mas o ódio é algo tão forte que parece que já estava arraizado há tempos. Sim. O conservadorismo das pessoas, esse ódio parece que estava intrínseco, né? Enfim, acho que a juventude do PSC, como o PSC Mulher, o partido tem valores e princípios bem estabelecidos. A gente quer dar essa voz às mulheres, a gente entende que a participação feminina na política ela é fundamental, é importante para o avanço do país, assim como a dos jovens. E a gente queria também aqui abrir esse espaço, chamar você jovem que quer participar da política, que quer transformar a sua cidade, quer transformar o Brasil, quer transformar seu bairro, que venha fazer parte do PSC, trazendo suas ideias e suas bandeiras para que a gente consiga avançar e fazer um estado do Piauí, um município de Teresina melhor. Amém. Se Deus quiser, assim será. Faço convite, então, ou somente quem já está ligado ao partido pode participar do seminário? Hoje a gente está fazendo esse primeiro seminário de formação. Se Deus quiser, teremos outros. Não só os filiados podem participar, qualquer jovem que tem interesse, ou também, se não for jovem e quiser vir ouvir as ideias do partido, ou quiser trazer ideias, nós estamos abertos a isso. O presidente do partido, Dr. Walter, estará presente nessa atividade. Como eu já disse anteriormente, ele é nosso pré-candidato a prefeito e ele está nesse momento de escuta. Então, ouvir a sociedade, ouvir ideias é importante para que a gente consiga entender melhor quais são os anseios e as necessidades para que a gente consiga, ano que vem, estar defendendo em consonância com os interesses da população. Onde que acontece o seminário? O seminário vai acontecer hoje no SESC, às 19 horas. Ok. Parabéns aí pelas ideias que vocês têm para a nossa juventude. Obrigada pela vinda. Obrigada pelo espaço.